Gente! Como vocês estão? Aqui é a Brenda e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre 5 plataformas que pagam pelos seus vídeos e te mandam produtos mesmo que você não tenha muitos seguidores. Eu conheci essas plataformas tem pouco tempo, tá? Eu já fiz trabalhos com 3 delas e uma eu fui aprovada agora, então eu vou fazer, né, o trabalho ainda. Mas são plataformas, assim, super simples de usar, né, algumas têm um aplicativo que você já olha direto ali no celular, já tem toda a informação que você precisa, qual é o produto, o que que você vai precisar fazer, quantos vídeos são, qual plataforma você vai postar. Isso quando é para postar na sua plataforma, no seu perfil, né, perdão, no perfil, se é no TikTok ou se é no Instagram, e tem alguns outros que pedem para que você envie o vídeo para eles e aí eles rodam no próprio perfil deles, da marca, né. A primeira plataforma, que também foi a primeira que eu conheci, que eu consegui fechar um trabalho com eles, foi a The Insiders. Essa plataforma, eles enviam os produtos, só que, se eu não me engano, ela é só de permuta, tá? Eles te mandam o produto, mas não tem pagamentos. Pode até ser que tenha, mas a maioria das campanhas são só de permuta. E todas essas plataformas que eu tô falando aqui são de marcas muito grandes, tá? Marcas assim, mundialmente conhecidas. Como, por exemplo, na The Insiders, a primeira que eu fechei foi com a Monange. Eles me mandaram um produto e, nesse caso, como era só uma permuta, eles me mandaram um produto e eu não tinha obrigação nenhuma de postar, não tinha obrigação de falar nada especificamente. Quando eles mandam assim um contrato, quando eles mandam o briefing, aí sim você tem que seguir. E o segundo produto que eu recebi deles foi um hidratante facial da Garnier. E esse eu nem me inscrevi, sabe? Eu não me inscrevi na campanha. Eu acho que como eu já estava cadastrada no site, lá mesmo eles já analisam quais perfis que eles acham que daria certo para a campanha e já me mandaram. Mas a The Insiders é muito bom, principalmente para quem quer começar, assim, que quer fazer um portfólio, quer testar como fazer vídeos, como editar. E esses vídeos, gente, são vídeos assim, teoricamente simples, entendeu? Não é uma super produção, não é uma edição super elaborada. Muitos deles querem somente vídeos como se fosse uma pessoa normal testando o produto, justamente para criar essa conexão com o comprador. A segunda plataforma que eu vou falar para vocês é a Wake. E na Wake foi a primeira parceria paga que eu consegui fechar. Lá é a mesma coisa, você se cadastra no site e quando você entra no site tem várias campanhas, vários tipos de campanhas. E aí você tem que entrar em cada uma dessas campanhas e ver qual que se encaixa com o seu perfil. Porque, por exemplo, tem algumas campanhas que realmente é para pessoas que têm, por exemplo, mais de 10 mil seguidores. Tem outras campanhas que é só para pessoas que moram no Nordeste. Algumas campanhas são só para homens. Então você tem que ver qual que daria certo para você. Aí apareceu para mim uma campanha da Elseve, aquele liso dos sonhos que eu postei para vocês. Eu me candidatei na campanha e aí eles escolhem entre as pessoas que se candidataram. Você se candidatar não quer dizer que você vai ser aceito, tá? Eles têm que aceitar a sua candidatura. Aí eles aceitaram. Quando eles aceitaram, eles já me mandaram todas as informações, né? Como seria a campanha, quantos vídeos eu precisaria postar, o que que eles iam me mandar, e nesse caso tinha um pagamento. E aí lá também já tinha um valor, já explicava quando seria feito esse pagamento e se eu realmente tinha interesse em participar. E aí, quando eu falo que eu realmente tenho interesse, que eu aceito lá na plataforma, aí é como se eu estivesse assinando um contrato, né? Assinando um contrato com eles de que realmente eu tenho aquela obrigatoriedade. A terceira plataforma é a Miss. E a Miss tem muitas campanhas lá dentro, tá? Muitas campanhas de marcas grandes também. Eu já consegui fechar 2 parcerias com eles. Foi uma com a Bepantol, que eu postei lá no meu TikTok, 2, né, na verdade, a da Bepantol e a da Comfort, que eu postei lá no meu TikTok. E foram vídeos, assim, muito simples. O da Bepantol, eu não recebi o produto, eu tive que comprar o produto, porque já estava com um prazo um pouco mais apertado, mas eles me ressarciram um valor, né, além do valor que eles me pagaram, eles também ressarciram o valor do produto. E a da Comfort foi um vídeo, assim, super simples, gente, não teve edição nenhuma, não sei se vocês viram, mas eles lançaram um áudio que falava que pelo áudio você conseguia sentir o cheiro do produto. E aí era simplesmente para eu gravar, ouvindo o áudio e falando se eu sentia o cheiro. E uma coisa que eu gostei muito em todas essas campanhas que eu já participei, é que eles não te obrigam a falar nada,
tá? Tem um briefing, o que que você pode ou não pode falar, né, algumas coisas que você não pode fazer, mas, por exemplo, nessa da Comfort, eu não era obrigada a falar que eu senti o cheiro. Tanto que se vocês forem lá no meu TikTok, eu tô falando que eu não senti, porque eles mesmos falam que eu não lembro, mas tem uma porcentagem da população sente e a outra, não sei se era 60%, mas que uma porcentagem não sente. Então eu falei que eu não senti e tá tudo bem. Um vídeo de 40 segundos, simplesmente reagindo a um vídeo de outra pessoa, e eles fizeram meu pagamento ali sem problema nenhum. E lá na Miss, quando você entra, tem um aplicativo deles, o aplicativo é super intuitivo. Quando você entra, já aparece todas as campanhas que estão disponíveis. E aí você tem que entrar também, igual aquele outro que eu falei, você entra em cada uma das campanhas e vê qual que dá certo para o seu perfil. Também tem alguns que é para mais de 10 mil seguidores, mas tem muitos que não tem limite, não tem mínimo, né? Tem alguns que são só para algumas regiões do país, algumas são só para algumas cidades, alguns têm restrição de idade, por exemplo. Mas você olha e vê qual que daria certo para o seu perfil. Você se candidata, tem o botãozinho lá, me candidatar, e aí o seu processo fica em avaliação. E se eles aceitarem, eles já entram em contato com você diretamente pelo WhatsApp. Agora eu vou falar de mais duas plataformas que eu não conhecia, eu fiquei sabendo delas semana passada, e uma delas eu já consegui fechar um trabalho, foi um trabalho muito bom. Foi assim, eu ainda não fiz, né, ainda estou esperando o produto que eu vou receber para eu gravar, mas foi o maior cachê até agora. E a plataforma é a Brand Lovers. Eu não conhecia ela, também tem um aplicativo, só que quando eu entrei no aplicativo, eu só não tinha nenhuma campanha. Não sei se eu não entendi direito como é que mexia ainda, mas não tinha nenhuma campanha, só tinha algumas que era tipo para, por exemplo, cupom, sabe? Que aí eu divulgaria meu cupom e à medida que vendesse algum produto, eu ganharia uma porcentagem. Quando foi essa semana, eu recebi um e-mail da Brand Lovers falando que eu tinha sido selecionada para uma campanha da L'Oréal também. E aí, quando eu entrei no perfil, quando eu entrei no aplicativo, aparecia a campanha. Então, eu acho que só aparece a campanha quando você já é pré-selecionada. Porque todas essas plataformas que eu tô falando, você tem que vincular suas redes sociais, tá? Você vincula seu TikTok e seu Instagram. No meu caso, o TikTok é a rede que eu tenho mais seguidores, né? Então, por exemplo, esse vídeo da L'Oréal vai ser um vídeo pro TikTok. Então pode ser por isso que eles escolheram o meu perfil. Eu li, né, toda a descrição, o que que precisava, qual que era o prazo, o que que eu iria receber, o produto, qual que era o cachê, e se eu aceitava participar. Aí, quando você aceita, meio que também tem umas coisas lá, como se você estivesse assinando um contrato, e é só aguardar. Igual agora, isso foi ontem, né? Então eu já estou aguardando o produto para eu poder gravar o conteúdo e mandar para eles. O pagamento normalmente demora, tá? Ele demora um pouquinho. O da Wake, se eu não me engano, normalmente é 60 dias após a finalização da campanha. Então, você tem que ficar bem atento a isso, né? O da Miss eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano, é mais ou menos nessa faixa. As plataformas exigem que você emita nota fiscal, né? Na Wake, quando eu fiz mês passado, eu exigia emitir a nota fiscal pelo meu CPF, porque tem essa opção de você colocar pelo CPF ou pelo CNPJ. Como eu não tinha um CNPJ, eu fiz pelo meu CPF. Só que quando você faz pelo CPF, tem um desconto. E aí, dependendo do tipo de serviço, esse desconto pode chegar até 25%. E aí, eu vi em algumas meninas que também fazem isso, elas falaram sobre abrir um MEI. Porque quando você abre o MEI, você não paga essa taxa, você paga somente a taxa mensal do MEI, né? Que agora está em R$ 80. Mas, por exemplo, eu fechei um trabalho que foi R$ 400. Se eu fosse pagar 25% desse valor, seria R$ 100 em um trabalho, né? Ou seja, seria um valor mais alto do que a mensalidade do MEI. Então, eu achei que valeria a pena para mim criar um MEI. Então, eu criei. E agora, se eu não me engano, semana passada, a Wake passou a aceitar somente notas exigidas por CNPJ, tá? Então, assim, para mim foi um momento ideal já ter criado. Mas o MEI é super simples de criar pelo computador, pela internet mesmo. Você abre, tem uns documentos
básicos mesmo que pede, né, sua identidade e tal, e tem o código, né, porque lá eu posso até fazer um vídeo melhor sobre isso, explicando sobre o MEI, porque qual é o código que a gente usa? Não existe um código para influenciador digital, para UGC, então tem um código específico, eu posso fazer um vídeo melhor se vocês quiserem, tá? E a quinta plataforma, que na verdade nem é uma plataforma, que eu fiquei conhecendo ela semana passada também, é a Publination. A Publination, na verdade, é um perfil no Instagram que eu não sei exatamente se eles são uma agência ou o que que é, mas eles ficam postando coisas sobre produção de conteúdo, e tal. E eles têm um grupo dentro do próprio Instagram, um canal de transmissão, na verdade, né? Tem um canal de transmissão e aí, dentro desse canal de transmissão, eles mandam várias propostas de campanhas que tem o dia inteiro. Fiz o meu cadastro lá, acho que eu já me candidatei em umas 4 campanhas, mas ainda não fui aceita, né, como eu falei, tem uma semana também, mas estou aguardando para ver. Assim, não sei se eles têm um cruzamento de dados, se são pessoas que estavam na plataforma e depois saíram, mas desde que eu fiz o meu cadastro, eu acho que umas 3 pessoas já entraram em contato comigo, umas 3 marcas, me convidando para campanhas, né? E também campanhas pagas, campanhas com recebimento de produtos. E então é muito bom, né? Porque você tá ali naquele meio e às vezes você nem se candidata e a pessoa já vem atrás de você. Claro que você não pode ficar parado esperando que isso vai acontecer, né? Que vai simplesmente cair no seu colo o seu primeiro trabalho. Não vai ser assim. Você tem que se movimentar. É muito interessante fazer um portfólio. Em algumas dessas plataformas é indispensável que você tenha um portfólio. Eu posso até fazer aqui um vídeo também falando sobre isso, sobre o Media Kit, né? Na verdade, você mostrando o seu trabalho mesmo se porque se você for querer começar a trabalhar com isso, né, a empresa não vai te contratar simplesmente porque você é bonitinha, né. Sinto informar. Então, assim, você tem que mostrar para eles que você pode fazer, né, mesmo que você nunca tenha recebido nenhum produto, você mostra o que você já tem. Por exemplo, eu tenho aqui essa Carmed, aí eu vou e faço um vídeo: "Nossa, gente, essa Carmed é muito boa por isso e isso, eu gosto dela", e você coloca esse vídeo no seu portfólio, entendeu. Não precisa falar que não foi uma parceria, ele só quer ver como que você se desempenha diante das câmeras, se você fala bem, se você sabe fazer uma imagem bonita. Como eu falei, não precisa ser completamente editado, né, uma edição super difícil. Mas é importante que tenha uma qualidade boa, né? Se não tem uma luz profissional, faz a luz do dia. Que não tenha muito barulho, né? Então, assim, é pelo menos o mínimo. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários se vocês já conheciam essas plataformas, se vocês já trabalharam com elas, se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre o MEI ou então sobre o Media Kit, como fazer o seu, e o que mais vocês quiserem saber sobre esse assunto, tá bom? Então fiquem com Deus e tchauzinho.